Paz, irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Estou aqui para deixar falar um pouquinho da palavra de Deus, e hoje eu quero falar aqui no livro de Jó, capítulo 1. Muito importante a gente ouvir essas palavras de Deus através de Jó, porque é muito importante um homem que tem sinceridade, honestidade e fé e permanência na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim não foi diferente com Jó. A Bíblia nos diz no capítulo 1 que havia um homem nas terras de Uz, cujo seu nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. A grande importância de um homem que serve a Deus é ter todas essas virtudes, e essas virtudes foi uma das coisas mais importantes que Jó teve. Além da sua fé e também as suas virtudes, porque todos os requisitos que Deus exigia, ele cumpria. E isso é para mim, é para você que ouve a palavra de Deus. E o mais importante quando se refere de Jó é quando se fala da sua sinceridade, da sua retidão, que é um homem temente a Deus, mas o mais importante é o que ele fazia, era desviar do mal. Porque muitas vezes até nós falamos que servimos a Cristo, até falamos que fazemos a vontade de Cristo, mas muitas vezes nós não temos desviado do mal. Nós, como servo de Cristo, como servo do Deus vivo, nós temos a obrigação de desviar do mal. E às vezes, muitas pessoas, pela vontade da carne, falam de Cristo, clamam Cristo, falam de nosso Senhor Jesus Cristo, mas muitas vezes tem feito a vontade da carne. E não tem nem a humildade, às vezes, de errar e pedir perdão a Deus. E não mais errar. Mas às vezes ele quer fazer a sua própria vontade. Jó não fazia a vontade dele. Jó fazia a vontade de Deus. Se olharmos o que Deus deu a Jó, ele era um homem super feliz. Mas Deus também tinha em Jó uma virtude dentro de Jó, que ele disse assim: eu vou permitir que Satanás toque sobre ele, mas ele não vai desistir de mim. Ele vai permanecer na minha presença. E isso aconteceu com Jó. A Bíblia nos revela, irmãos e irmãs, que até o capítulo 12, Jó era um homem totalmente feliz, totalmente rico nas terras de Uz. Mas no capítulo 12 em diante, que Deus permite que Satanás toca sobre ele chega até o capítulo 42, um homem só vivendo em sofrimento, mas não desistiu da presença do Senhor. Continuou olhando dentro dele aquela mesma homem que era no capítulo 1, da sua sinceridade, sua retidão, temente a Deus, e continuava desviando do mal. Irmãos e irmãs, essas palavras, este acontecimento que aconteceu com Jó, isso é para nós. Nós podemos passar por situações difíceis, nós possamos às vezes estar em momentos difíceis das nossas vidas, mas nós temos de permanecer na presença do Senhor. Quantos irmãos têm às vezes, estando na boa, estando com bens, estão na presença do Senhor? Quando às vezes Deus permite que toque em tudo que ele tem, ele desiste de servir ao Senhor. Mas nós temos de permanecer buscando a presença do Senhor, estando na presença do Senhor, porque sabemos que se nós imitarmos a Jó, com certeza nós vamos permanecer nos momentos bons e nos momentos difíceis, nós vamos permanecer na presença do Senhor. Irmãos, eu só queria deixar esse vídeo para vocês, um exemplo do que é a sinceridade, do que é a honestidade, do que é a retidão, do que é ser sincero,
do que é viver na presença do Senhor é ter todos esses requisitos. Principalmente o desviar do mal. É o que aconteceu na vida de Jó. Eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por deixar esse vídeo pequenininho para que vocês entendam como devemos viver na presença do Senhor e agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. Peço a vocês, inscreva esse canal que eu estou fazendo, esse canalzinho pequeno, não é pequeno, mas é de coração, é pequeno, mas é com amor. Eu falo um pouco o que eu entendo de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.